Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Muito Mais Saúde. É um prazer muito grande receber vocês aí, né, através da telinha. E nós estamos aqui hoje numa situação especial, né, um momento de pandemia, gravando também, respeitando todos os protocolos, né, de segurança, com um certo distanciamento. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa a doutora Andréa Goldani, e vamos falar um assunto muito interessante, que é muito importante nós abordarmos nesse momento, que é o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção com relação ao suicídio. E esses números vêm aumentando. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no programa Muito Mais Saúde. Então estamos aqui nesse momento com a presença da doutora Andréa Goldani. Ela vai se apresentar agora, vai falar onde, né, trabalha, onde, né, atende, para as pessoas conhecerem um pouquinho, né, doutora? Olá pessoal, então eu sou a Andréa, como fui apresentada aqui, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, eu sou professora universitária, dou aula nos cursos de psicologia, da graduação e na pós-graduação, e também sou psicóloga clínica e atuo na Córtex, que é uma clínica social, de atendimento social multidisciplinar, onde nós atendemos todas as pessoas que vêm com uma demanda para tratamento da saúde mental, né? E, portanto, pacientes com essas demandas associadas à depressão e ideação suicida, que é o que a gente agora vai falar um pouquinho, né, sobre o programa de prevenção, que é o Setembro Amarelo, e que tem toda uma iniciativa para minimizar, né, diminuir os níveis, né, a incidência de suicídio, né, de morte por doença mental, né? Então, assim, ajudar essas pessoas a se sentirem mais seguras, mais satisfeitas, mais esperançosas com a vida, e com isso minimizar, né, os efeitos da depressão, que a depressão é a doença que tem maior índice de suicídio, né? Também tem o transtorno afetivo bipolar e outros transtornos mentais, mas a depressão é o transtorno mais... É um momento que a gente está exatamente falando, Sim. Né? E é importante a gente pensar no seguinte, pessoal, essa coisa parece que aconteceu assim do nada, né? Não, isso vem num crescente, né? Vem aumentando, até que chegou um momento que houve a necessidade de se criar essa data, né, especial. Isso vem mais ou menos... Né? O programa, né, de prevenção, assim, nesse formato de 2015, mais ou menos para cá, mas assim... Já sentia essa necessidade de falar sobre esse assunto. Que, assim, nos próximos anos a depressão ela vai matar mais pessoas do que as doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Alguns pesquisadores confirmam essa tese, né, de que a depressão ela é tão prejudicial ou mais, né, na vida das pessoas. Agora surge uma pergunta, doutora, a questão, fala-se em depressão, né, que eu acho que é o princípio da situação da pessoa desejar um suicídio, né, desejar a própria morte. Sim. Mas fala-se que tem cura, depressão tem cura. Tem cura. Como é que então, funciona isso? Na realidade, a pessoa ela tem uma propensão, ela nasce com uma propensão à depressão, como qualquer outro transtorno mental, né? O ambiente ele pode otimizar, enfatizar essa propensão que já vem com a pessoa. Normalmente ela tem uma história familiar de depressão, né? Então ela não é a única pessoa da família que apresenta aquele problema, né? Mas um ambiente assim mais hostil, né, um ambiente menos favorável, ele pode acentuar, né, esses sintomas. Cura não existe, existe sim um tratamento. Para que a pessoa aprenda, né, a lidar com aquela situação com menos danos, né, à vida dela. Né? Existem vários tipos de transtorno de humor, a depressão é um deles. Né? Temos a depressão grave, a distimia, são várias formas de expressão desses sintomas de tristeza, desânimo, desesperança. Né? Então, se a gente consegue tratar essa pessoa, né, usando a psicoterapia, usando medicação em alguns casos, né, dependendo do nível de gravidade, né, da doença, essa pessoa ela pode melhorar muito.
né? Sim. E até não vir a ter outro episódio de depressão. Ela teve aquele episódio, tratou, ficou tão bem que ela não vai ter mais Mas outro é episódio. importante ela buscar ajuda. Sempre, sempre. O Ajuda é essencial. A família tem que estar envolvida nesse momento. Sim, muito. A família é importantíssima. A família funciona como coterapeuta, né? Aquela que vai acompanhar a pessoa quando ela está fora do ambiente terapêutico. Então ela vai em casa ajudar, né, também a partir de uma orientação do terapeuta. A família vai em casa ajudar esse familiar para que ele possa estar assistido em todos os momentos, não só no momento em que ele está no médico ou que ele está no psicoterapeuta. Então a família é fundamental. É fundamental. Fundamental. Principalmente as pessoas que estão mais ligadas a esse problema, vamos dizer assim, a esta pessoa que está com depressão. Nós trabalhamos muito também, eu principalmente trabalho muito com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Nós trabalhamos com a questão da hipertensão, por exemplo. São 35 milhões de pessoas no Brasil com problemas de depressão. De depressão, não, desculpa, de hipertensão. E se diz que é uma doença que ela não tem assim, ela é silenciosa. Na depressão, nesse transtorno, ele também tem o lado silencioso. Sim. Tem? Sim. A gente não imagina, de repente, que a pessoa possa... Muitas vezes não sabe que a pessoa está sofrendo com aquilo, né? Às vezes ela demonstra uma alegria tão grande que não dá para perceber. Às vezes não é nem que ela demonstra uma alegria, mas ela também não demonstra uma tristeza, ela não demonstra uma desmotivação. Então é importante que a pessoa ela aceite, né? Sim. Se ela está com essa situação. Ela precisa assim, falar, né? Ela precisa falar sobre a dor, né? Falar sobre o sofrimento interno que ela está vivendo. Isso é importantíssimo. E quando que ela sente mais essa situação assim, de depressão? Quando ela está sozinha, à noite? A pessoa depressiva, ela está deprimida o tempo todo. Eu posso te dizer que assim, o horário da manhã, o nascer do dia, para algumas pessoas ele é muito ruim. Né? Essa coisa de ter que começar o dia e não ter energia para fazer isso. Porque a depressão ela se caracteriza muito por essa falta de energia. É falta de energia psíquica. A pessoa ela não consegue se mover. Ela tem muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Inclusive é interessante frisar que a principal característica da depressão não é a tristeza, mas o desânimo. O desânimo, a desesperança, não ver luz no fim do túnel. Agora a gente percebe também uma situação, é o seguinte, a pessoa, por exemplo, ela está passando uma situação que ela necessita de uma medicação que a acalme, porque ela é muito superativa, não consegue dormir, e a medicação ela acaba também dando esses sinais assim de não querer levantar, tá cansada, muita gente. Então há uma diferença também. Lógico que o psicólogo ele tem que fazer essa abordagem, né, essa anamnese da situação. Toma algum medicamento. Muito importante esse ponto que você toca, porque a depressão ela fica um pouco vulgarizada. Isso. A pessoa está um pouco triste, já está deprimida, e não é verdade. Às vezes está tomando uma medicação, às vezes está com um hipotiroidismo, e ela parece uma pessoa deprimida e não está deprimida, ela está com um problema na tireoide. Então, assim, a gente precisa, como você falou, o profissional que acompanha tem que ter um olhar muito específico, muito preciso, para saber caracterizar se é ou não. É bacana porque nós estamos falando com as pessoas e elas podem pensar que estão deprimidas, mas essa parte da questão de acompanhamento médico com os medicamentos, porque a gente não costuma ler bula, né, de medicação. E muitas medicações também abaixam o ritmo da pessoa. Então há uma diferença muito grande. Muito grande. Então é importante. Mas eu acho que todo mundo precisa de um momento de falar um pouquinho com alguém que é profissional, que é o psicólogo, né? Com certeza. E é nessa hora que pode se descobrir que de repente não é aquilo que ela está pensando, que é uma depressão. Mas o assunto hoje é a depressão.
Sim. é o momento que a pessoa chega numa situação em que ela parece que não encontra saídas. Sim, E às vezes saídas existem. Né? Existem, mas ela não vê luz Ela no não fim consegue. do túnel, né? E aí é por isso que ela precisa da ajuda de pessoas próximas. Eu acho muito interessante essa sua colocação. Pessoas próximas, pessoas com quem ela tem afinidade, com quem ela tem vínculo, né? Para tentar mostrar para ela que aquilo é um momento. E que esse momento ele não vai ficar o tempo todo assim, isso vai passar. Ela vai conseguir sair dessa condição, assim, Como né, de profissional, desespero. qual a abordagem de uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, essa pessoa gosta muito de mim, mas ela não se revela depressiva, Sim, né, com o intuito de se suicidar, mas de repente ela me dá um sinal. sim. Como uma pessoa que eu gosto muito, eu percebo nela. Como eu vou abordá-la nessa hora? Quem ama não deprime, de repente vai deprimir mais ainda, vai falar, você está muito para baixo, você parece que aí vai dar uma positividade na pessoa, tipo assim, realmente Tem alguma coisa errada? parece uma coisa assim que, tipo assim, ele percebeu. Sim, isso pode ser ruim. Pode, A pessoa, tem quando um está jeito, deprimida, ela quer ser apoiada. quer ser apoiada. Ela quer ser acolhida. Então, quando você fala para ela, olha, eu estou sentindo que você... Claro, a gente não vai ser assim direto, né? Sim. Mas a gente pode, primeiro, fortalecer a rede de apoio. E depois falar com a pessoa, né? Eu sinto que você não está no seu habitual. O que você acha da gente procurar alguém para nos ajudar? Se inclui, né? Quer dizer, não é para ajudar você, é para Sim. nos ajudar, né? E pode ter certeza que ela vai ver com bons olhos. Porque quem está deprimido quer ser ajudado, sempre. Doutor André, a gente vai dar uma paradinha agora e daqui a pouquinho então a gente volta com um programa Muito Mais Saúde. Aguardem aí.